Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer uma mensagem divinamente do Senhor, da parte de Deus, que ela tem que vir ao meu coração e ao teu coração para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Cabe nós a ouvir a voz do Senhor. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 4, o 4 e o versículo é o 4, que nos diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E logo os homens vão dizer assim: o Deus dessa era cegou a muitas pessoas. Como que as pessoas estão enxergando? Eu olho o céu, eu olho a terra, eu olho as aves, eu olho os peixes, eu olho os seres humanos, eu olho os carros, o ônibus, eu olho o avião, eu estou olhando a chuva, estou olhando o sol. Não é aí que o Deus dessa era, ele cega o homem. O Deus dessa era, ele cega aqui dentro, ó, como a palavra de Deus nos diz. Ele vai cegar o entendimento. O entendimento, ele vai cegar. Isso é, vai ficar obscuro. E aí você vai dizer assim: nada, eu não vou ficar assim não. Ele não vai me cegar. Cega, ele cega sim. Os incrédulos, a palavra de Deus nos diz aqui, ó, na sua palavra, o Senhor está dizendo, o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça. Ele cega para não resplandecer a luz, como a palavra de Deus nos diz, a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Ele consegue neutralizar o homem. Ele consegue deixar o entendimento do homem assim, ó, obscuro. E isso, sabe por quê? Porque o homem, ele não chama a Cristo Jesus. O homem, ele não se prostra diante do Senhor. O homem não reconhece a luz que veio ao mundo para iluminar os homens. Por isso que a palavra de Deus nos diz em João capítulo 1, você pode ir lá e dar uma olhada, que a luz veio ao mundo, mas os homens desprezaram, os homens rejeitaram a luz que ilumina ao homem. E esta luz que resplandece é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também a palavra de Deus nos diz que o Deus dessa era, ele tem cegado. A Bíblia está dizendo aqui, ó, o entendimento dos incrédulos. Incrédulos, isso, há muitos incrédulos nesta terra, muitos. E muitos também, muitas das vezes, estão dentro da igreja. E você vai dizer: não, é lá fora que estão os incrédulos. Não, é dentro da igreja. Dentro da igreja estão os incrédulos, dentro da igreja está o ímpio, dentro da igreja está o falso profeta, está o falso pastor, está o falso obreiro, falso diácono, falso apóstolo. A Bíblia vai nos dizer que eles se transfiguram em anjos, anjos de luz, e conseguem cegar o entendimento das pessoas. E as pessoas começam a dizer: é de Deus, é de Deus, e não é nada de Deus. O que vem de Deus são palavras divinas e é dada pelo Espírito Santo de Deus, que resplandece dentro do teu e do meu coração. Louvado seja Deus. Recebe esta luz, recebe a palavra de Deus, larga da incredulidade e ouve a voz do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não for pelo Senhor. O Senhor disse: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entenda algo, que é o Filho que liberta, e o que aprisiona o entendimento dos incrédulos é o Deus dessa era, o diabo. Dê voz, dê ouvido, e dê os seus olhos,
Dê o seu coração, mãos, pés, corpo ao Senhor e receba a palavra divina do nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe, te guarde e te livre de todo mal, para a glória de Deus.